Olá! No vídeo de hoje eu vou apresentar os artigos definidos. Nada melhor do que começar apresentando os artigos da nossa própria língua, da nossa língua mãe, para a gente lembrar exatamente do que se trata um artigo definido. Na língua portuguesa existem dois gêneros para o artigo definido, feminino e masculino, e eles podem ocorrer no singular e no plural. E seriam, a para o feminino singular, o para o masculino singular e as suas respectivas formas no plural, as e os. E aqui está pronta a tabelinha dos artigos definidos na língua portuguesa. A língua alemã, ela tem uma complexidade em relação aos artigos definidos, assim, extremamente maior do que a da língua portuguesa. Em primeiro lugar, a língua alemã ela apresenta três gêneros, o feminino, o masculino e o neutro. E além disso, independente de qual é o gênero no singular, o artigo no plural será outro. Então, nós temos uma forma do artigo que é especificamente do plural. Esses três gêneros e o plural, eles, além de tudo, apresentam 4 outras formas, que são as declinações, que seriam o nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. A forma nominativa é a forma padrão, porque é a forma utilizada quando o substantivo aparece na frase como sujeito da frase. E essa é a forma que você vai encontrar no dicionário. Então, se você procurar um substantivo no dicionário e você encontrar lá uma indicação do artigo, você encontrará a indicação do artigo no nominativo singular. Mas o artigo, ele pode mudar dependendo do papel que o substantivo tem na frase, do verbo, da preposição, como a gente vai ver no próximo slide. Aqui eu só vou apresentar os demais artigos, então, o artigo do plural no nominativo é o de. No acusativo, são todos iguais ao nominativo, exceto o artigo masculino, que se torna den. No dativo, todos mudam em relação ao nominativo. E no genitivo também, todos mudam em relação ao nominativo. E essa tabelinha não tem como, a gente tem que decorar. No próximo vídeo eu vou passar alguns exercícios para que seja um pouco mais fácil essa parte de decorar os artigos definidos. E uma vez que os artigos estejam decorados, é muito importante saber quando utilizá-los. O artigo definido, ele vai mudar de forma dependendo do papel que o substantivo tem na frase. Então, se ele for sujeito na frase, como eu já disse, ele vai estar no nominativo, mas se ele for objeto, ele pode estar no acusativo, no dativo ou no genitivo. Isso vai depender de qual é o verbo que a frase compõe a frase e se esse substantivo está precedido por uma preposição. Então, um exemplo, o verbo ajudar, helfen, é um verbo no qual o objeto sempre estará no dativo. Então, uma frase com o verbo ajudar, você vai ter o sujeito, como sempre no nominativo, aí o verbo e o objeto no dativo. As preposições, elas são bem mais complexas. Existem preposições que são acusativas, outras preposições são dativas, outras são genitivas e algumas podem ser mais de uma coisa. Podem ter mais de um caso, dependendo do verbo e dependendo de como ela está sendo utilizada na frase. Mas o que torna tão interessante a língua quando você tem essa possibilidade de declinar, porque a língua alemã não é a única língua que tem declinação, o russo também tem declinação, o húngaro tem declinação,
E a declinação, ela é muito interessante porque ela permite que quem está lendo ou falando, né, quem está ouvindo no caso, consiga identificar, a partir da declinação, quem é o sujeito, quem é o objeto. Vamos dar um exemplo? Essa frase boba, o cachorro morde o homem. Então, vamos lá montar essa frase em alemão. O cachorro, em alemão, no nominativo, de novo, porque o nominativo é o padrão, é der Hund. O verbo morder, no infinitivo, é beißen. E o homem, também nominativo, porque é padrão, é der Mann. Ok, agora vamos observar como que a gente tem que colocar esses 3 elementos na frase. Então, o cachorro aqui, nessa frase, ele está cumprindo o papel de sujeito. E, portanto, o artigo tem que estar no nominativo, como eu já tinha dito, e ele permanece no nominativo, então, der Hund. O verbo, ele tem que ser conjugado para o sujeito. O sujeito dessa frase é o cachorro. Então, o cachorro beißt. Então, esse verbo agora está conjugado para o sujeito der Hund. E o homem aqui, der Mann, ele cumpre o papel de objeto. Para o verbo beißen, o objeto ele deve ocorrer na forma de acusativo. O acusativo masculino, então, der Mann se torna den Mann. Se agora nós montarmos essa frase, veremos que ficaria der Hund beißt den Mann. Colocando uma frase embaixo da outra, né? O cachorro morde o homem, der Hund beißt den Mann. Vamos fazer agora uma brincadeira e trocar esses 2 elementos da frase de posição. Simplesmente trocar de posição. Nós veremos que na língua portuguesa, ao trocar esses elementos de posição, eu troco também quem é o sujeito da frase e o sentido dessa frase. Antes, o homem morde o cachorro. Antes, o cachorro era o sujeito e mordia o homem. Agora, o homem está mordendo o cachorro. Então, ao trocar os elementos da frase de posição, eu troquei também o sentido. E aqui, quando eu vejo a frase em alemão, den Mann beißt der Hund. Nós sabemos que o Mann no nominativo é der Mann, como aparece aqui abaixo. Ele nessa frase está como den Mann. Então, ele é obrigatoriamente acusativo e, portanto, o objeto, ele não é o sujeito. O sujeito da frase continua sendo der Hund. Eu troquei os elementos de posição e, pelo fato do artigo estar declinado, eu consigo manter o sentido da frase. Isso traz uma plasticidade enorme para escritores, filósofos, uma variação, uma variabilidade enorme, uma brincadeira que você pode fazer linguisticamente com os elementos da frase. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenha sido enriquecedor. E no próximo vídeo eu trarei exercícios para decorar aquela tabela. Até a próxima!